Bom, eu comecei a fazer drag em fevereiro de 2013. Então eu faço drag Sou de humanas, peraí. Eu faço drag há seis anos. Faço drag há 5 anos. Eu estou em desenvolvimento ainda. Acho que eu comecei a fazer em... Não faz 6 anos. Eu comecei a fazer em 2016. 14, 15, 16. Mas que eu trabalho com drag tem quase 4. Eu ainda não fiz trabalhos, tipo, fora, mas estou desenvolvendo. 7, 8, 9, 6 anos. Drag como linguagem artística, ela é talvez uma das coisas mais antigas do universo. Drag surgiu lá na Grécia Antiga, junto com o E teatro. os homens se faziam papéis femininos. Então, todas as personagens mulheres da tragédia grega, Jocasta, que é a mãe do Édipo, a Desdémona, a Electra, a Antígona, elas eram homens fazendo drag. Porque as mulheres eram proibidas de fazer teatro na época. Se a gente dá um salto histórico e vai falar sobre teatro elisabetano, então eu estou no século XVI, na Inglaterra, a mulher não pode subir ao palco. Então, quem é a Julieta, de Romeu e Julieta? Quem é a Lady Macbeth? Um homem. Drag. Muitos falam que Shakespeare escrevia drag no rodapé dos roteiros. O acronímio DRAG, Dressed Resembling a Girl, que seria vestido lembrando uma mulher. Então, em Romeu e Julieta, toda vez que a Julieta dá uma fala, ao invés de o texto constar Julieta e a fala dela, constava Peter, Paul, nome desse ator, e entre parênteses, drag, vestido lembrando uma mulher. E aí depois disso, O movimento drag queen começa em Stonewall, nos Estados Unidos, em 69, quando havia lei de quantas peças de roupa masculinas e femininas um homem ou uma mulher poderia usar. e tinha um bar em Nova York chamado Stonewall Inn. E aí ele era frequentado por muitas figuras influentes desse cenário de resistência. E a polícia sempre invadia o bar em busca dessas pessoas vestidas com muitas roupas do outro gênero. E eles eram muito violentos, as pessoas sempre reclamavam. O levante de Stonewall, que marca a história do movimento LGBT, a história do orgulho do movimento LGBT, mas principalmente marca um ponto de transição da luta LGBT e das pautas identitárias, ele começa com uma mulher trans negra. A Marsha P. Johnson, que foi uma das primeiras, que era militante e se posicionava de uma forma muito brusca por ser, tipo, naquele tempo, preconceito no auge, tipo, ela se posicionar daquela forma me inspira. Ela e outras figuras ali decidiram que não iam mais aceitar essa violência. E aí elas acabaram revidando a violência dos policiais. E isso gerou a Batalha de Stonewall, que depois de muitos anos se tornou um marco do que a gente conhece hoje como a parada do orgulho LGBT. Assim como a travesti negra, como a gay afeminada, o drag tá ali dando a cara a tapa. Querendo ou não, a drag se tornou essa figura que tá à frente da comunidade LGBT e tá lutando pelos direitos. As negras, as gays afeminadas, elas são as que estão ali. E a drag tá um passo atrás. Eu acho que elas carregam a palavra, elas carregam um pouco de tudo. Levantar a bandeira junto. O que eu faço hoje, eu tento trazer de alguma forma tudo que já foi passado, sabe? Por todas nós. E as mudanças das drags, tipo, me encanta, sabe? Com o final da Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano, muitas coisas mudaram na sociedade. E aí as mulheres conquistaram outros espaços políticos. E elas, consequentemente, entraram no teatro. E aí a drag meio que saiu disso, sabe? Ela não tinha tanta funcionalidade
E aí, com isso, as drags começaram a ir pra um papel mais engraçado, mais cômico. E aí, depois de um tempo, com o surgimento da televisão e dessas coisas, elas começaram a ser ligadas a estereótipos de comicidade. E, ao mesmo tempo, foi indo pra um lado, assim, um homem que se veste como mulher. E aí já começou meio que um pensamento preconceituoso e ligou totalmente a imagem da drag com a comunidade LGBT. Sabe, o que eu via na televisão de LGBT era a Vera Verão na Praça é Nossa, era a Nani People. E eu não entendia, pra mim era só um monte de palhaço. Eu tenho a oportunidade de apresentar um programa na TV que é a primeira vez na história que drag queens têm uma voz na TV. Drag Me as a Queen, que é um reality show original, produzido no Brasil, a partir da ideia de uma atriz mulher, sobre o que acontece com a experiência drag queen quando ela é oferecida a mulheres. O que acontece quando uma mulher se vale dos signos femininos e da exageração do signo feminino para se empoderar. E qual é a transformação que isso causa nas mulheres? Eu comecei a fazer drag no teatro. E foi um processo muito complicado, porque eu não aceitava muito bem meu lado feminino. Tinha muito preconceito. Comigo mesmo e com todo mundo ao meu redor. Eu fui aquela gay que falava, tem diferença entre ser gay e ser viado. A POC, que é a gay afeminada, era ridículo na minha cabeça. E eu sempre experimentei muita coisa com maquiagem, só que um belo dia, e aí a gente tava montando uma peça e eu tava pesquisando um personagem que era a Mídia. E aí eu pensava nessa coisa, a Mídia não tem rosto, pode ser qualquer pessoa, pode ser qualquer coisa. E aí eu comecei a pesquisar uma maquiagem meio andrógena, e aí tinha uma personagem na peça, que era a Vaca Profana, Lady Vaca Profana, inspirada na Lady Gaga, que é a diva. E aí eu não queria fazer essa personagem porque eu falei, tipo, é teatro, eu quero experimentar coisas novas. Só que essa personagem era muito importante pra peça. E aí, quase perto da estreia, não tinha quem fazer essa personagem. E aí minha diretora falou, você tá pesquisando tudo isso pra mídia, só que isso é a Vaca Profana. Quando a gente se monta na drag, a gente descobre sempre uma nova potência do eu. Foi quando eu descobri drag, que foi sem querer, assistindo RuPaul uma vez. E eu vi e falei, ai que legal. Aí achei engraçadinho, peguei uma peruca, coloquei na cabeça, comecei a fazer palhaçada. E aí eu fui pesquisando, entendendo o que era. Até a hora que eu falei, ei, isso é legal, não tem nada a ver com ser homem ou mulher. Falei, comecei a me montar, escondido de todo mundo, porque até então ninguém podia saber. E aí foi passando o tempo, eu fui aprendendo mais e mais e mais e mais. E aí até o dia que eu falei, tá, sou uma drag queen. E falei, mãe, o que você acha? Ela falou, legal, uma vez eu fui num show e eu fiz... É um processo de autoconhecimento. Eu fui designado como garoto e o drag, tipo, me trouxe a porta de poder transicionar entre esses dois sexos. Que é isso, tipo, tô num momento que eu estou agora, eu tô passando por um período de androgenia, que é o menino e menina e às vezes, tipo, confunde os dois. E a drag é isso, e além disso, a drag também possibilita que as pessoas tenham uma experiência de vivência e performance de gênero, mesmo que de forma artística, mesmo que de forma mais ou menos artificial e mesmo que de forma mais ou menos lúdica, se aproximar da vivência e da experiência do feminino. Eu comecei a me libertar dessa coisa que eu tinha machista, sabe? De eu não posso usar maquiagem no intuito de ser feminino. Sempre tinha que ser assim, uma coisa estranha. E aí eu comecei a me ligar com isso e cada vez me aprofundar mais. E eu sempre gostei de maquiagem, então eu fui indo.
E quando eu fui ver, eu tava assistindo RuPaul's Drag Race, e aí eu tava ouvindo música de drag, e quando eu fui ver, eu tava, tipo, literalmente me montando e indo pra festa. Hoje eu sou uma POC e tenho o maior orgulho de falar que eu sou uma gay, que eu sou uma gay afeminada, que eu me monto. E ai de quem me peitar, porque eu sou doida. Se eu saio assim de casa. O exercício da drag queen, ele possibilita que você, que às vezes ocupa uma posição de privilégio ou de privilégio invisível, possa experimentar o lugar do outro que não ocupa a mesma posição que você. Ser drag no Brasil é uma coisa muito complicada. Fazer parte de um movimento de resistência muito forte. Eu pegar um trem assim, às 11 horas da noite na Zona Leste, não tem nada de glamour. Não é glamuroso. É assustador, é perigoso. Uma coisa que é incerta é o que vai acontecer com você. Você pode um dia sair pra uma festa e não voltar mais, porque no meio do caminho assim, né? No percurso entre a festa e sua casa, pode acontecer alguma coisa porque alguém não gostou. Em questão também de comunicação com os outros, tudo muda, sabe? As pessoas te olham de uma outra forma e te acolhem de uma outra forma e, por incrível que pareça, normalmente, às vezes, é uma forma positiva. Mas não que seja para todas. Então, eu tenho que colocar minha cara a tapa ali quase todos os fins de semana pra mim conseguir sair. Ser uma drag periférica é você não abaixar a cabeça. Eu sou um privilégio com duas pernas, né? Eu sou homem, eu sou branco, eu faço parte de uma classe média, eu fiz 2 faculdades, eu não me encaixo num tipo de trabalho assalariado com hora para começar e terminar. Então, na minha vida houveram camadas e camadas e camadas e camadas e camadas de privilégio. Então eu cresci num lar com amor. Eu não vi minha mãe apanhar dentro de casa. E essas coisas, por mais estapafúrdias que soem, são privilégios. As pessoas veem isso, mas não vê o que não vê o como.